Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast com Eric Ferraz. Eu gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje uma convidada muito especial. Ela é terapeuta integrativa e está aqui para contar sua história de vida e a sua jornada espiritual. Dani Duarte. Dani, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Eric. É um prazer estar aqui, né? E vamos ver o que a gente pode aí, né? Agregar e ajudar as pessoas aí falando um pouquinho, né, da minha história, do meu caminhar aqui. Dani, eu acredito muito que a gente vai conseguir levar um despertar de consciência para as pessoas, muita luz, muito conhecimento com a sua história. Mas vamos Que lá. bom. Normalmente eu tenho perguntado para as pessoas aqui sobre a história de vida e se elas acreditam que essa história começou antes dessa existência aqui. Por exemplo, reencarnação. É o seu caso? Você acredita nisso? Sim, acredito. Acredito muito, né? Inclusive, tenho algumas experiências, assim, né, de já ter estudado um pouco sobre isso. É, Uma curiosidade, há pouco tempo eu fiz um mapa astral védico, que é um pouco diferente do mapa astral. E nesse mapa astral consta que já é a segunda encarnação que eu estou com meu marido. Na encarnação passada, nós dois viemos como marido e mulher. E isso está lá registrado no meu mapa védico, Tem né? uma missão a ser Então tem, cumprida, então. tem, Tem. tem uma missão. E já fiz algumas terapias, né? Que também, né, trabalham um pouco com regressão e com outras, né, técnicas integrativas. E também já vi aí que essa é minha sétima vida tentando resgatar aí algo que ficou bloqueado, né? Que tem a ver hoje com o meu tipo de trabalho, que aí eu falei, não, eu preciso começar a retomar isso, né? Dani, Então, entra mais em detalhes pra gente. O que que foi falado para você no passado que hoje você está tendo ainda que evoluir, resgatar? O que que foi mostrado? Porque assim, eu fui numa busca, né, de uma terapia diferente, eu já tinha feito, né, psicanálise, eu sou, inclusive, me formei em psicanálise, né, e já tinha feito terapia, psicanálise, mas eu nunca falava dessas questões, porque eu fiquei um tempo aí sem tratar um pouco sobre isso, meio afastada de tudo isso. E aí eu passei por uma questão bem complicada da minha vida, de relacionamento com vizinhos. E aí eu acabei indo buscar ajuda, porque aquilo me fez muito mal. Eu tenho uma questão muito séria dessa assim de quando a pessoa é muito agressiva, quando fala mais alto, isso meio que me paralisa. E aí eu fui buscar isso, fui atrás para entender o que estava acontecendo. E aí você vai na busca do seu autoconhecimento, né, vendo outras questões, e aí foi me dando um despertar sobre esse lado mais místico, esse lado mais holístico. E aí eu fui entendendo que isso estava parado por muito tempo em mim. E aí meu terapeuta, com a ajuda das técnicas dele, foi fazendo um retrocesso ali, e a gente viu isso na radiestesia, de que eu já tinha tido trabalhos como terapeutas em outras vidas, e que eu tive algo muito sério, tipo, algum cliente meu se matou, ou, né, ou teve alguma coisa que eu não consegui resolver, e isso me bloqueou completamente. E eu não consegui mais resgatar isso nas outras vidas. E vim resgatar isso agora, nessa vida que eu estou, né? E voltando então a esse meu trabalho mais de terapeuta, de ajudar as pessoas. Na verdade, eu acho que não precisaria nem ser como terapeuta, eu acabei escolhendo esse caminho, mas é mesmo uma missão mesmo de ajudar as pessoas. Isso é muito forte mesmo em mim, tá? Então, assim, na rua, com pessoas que eu não conheço, eu tenho isso muito. Eu sou muito assim, de olhar a pessoa no olho, de ouvir o que ela tá dizendo, né? Mas eu não entendia isso. E hoje eu entendo que é esse resgate que eu tô tendo, né? Dessa outra vida aí, há 7 vidas atrás, que eu tô vindo para resgatar. Acho que baseado nessa sua missão
Eu imagino que a espiritualidade deve sincronizar e trazer aquela lei da atração e trazer pessoas para você ajudar, e você ajuda essas pessoas e vai acontecendo. É mais ou menos por aí, Sim, né? sim, e assim, é muito engraçado, porque isso acontece, inclusive, né, no meu trabalho, porque chega muita, e isso é normal, inclusive, né, assim, é que quando a gente tem a espiritualidade, né, tem esse olhar mais espiritual, a gente entende melhor. Mas aparecem casos na minha sala que eu falo, meu Deus, é igual o que eu passei. E não é por acaso que eles chegam na gente, né? Então, vai chegando, né? Muitos casos de pessoas que passaram por coisas que eu já passei, ou tô passando, né? E eu sempre ouvi falar disso, né? Que às vezes tem coisas que a gente está passando que no futuro a gente vai orientar outras pessoas, vai Sim, ajudar baseado naquela experiência que a gente uhum, a teve. nossa experiência. Nós vamos falar muito das suas experiências, mas eu quero saber na sua infância, então. Já que a gente falou um pouco das suas outras existências, né? Até um Sim, pouco do projeto encarnatório também, porque se hoje o seu esposo é o mesmo de, sei lá, da existência anterior, é porque antes tem ali um projeto que vem muito bem arquitetado para que você esteja aqui hoje e cumpra sua missão junto com essas pessoas. Você junto de acredita novo. nisso também? Sim, acredito. Inclusive, né, hoje eu tava lendo sobre isso, porque eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. E era exatamente sobre isso o texto que eu estava lendo, né? Sobre as relações familiares e o processo de reencarnação, né? Que a gente vem normalmente no mesmo convívio, né? E algumas vezes entra alguém nesse convívio familiar de que não fazia parte para esse processo mesmo, né? Dele se regenerar, dele buscar a evolução dele. E então eu entendo que isso é muito forte. Eu já tinha essa sensação, porque a gente tem uma relação muito boa, eu e meu marido, e coisa que, sabe aquela que você pensa, nossa, acho que isso é de outras vidas? Mas aí quando eu fiz esse mapa e veio isso, eu falei assim, entendi, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa Fez sentido. seguir, fez muito sentido, né? Então, assim, eu vejo isso, né? E pessoas mesmo, não só o meu marido, mas tem pessoas que eu falo, essa pessoa aqui acho que não é só dessa vida. E é muito engraçado porque a gente tem mesmo isso, né? Às vezes eu falo que batem os santos ali, né? Você tem uma questão, uma relação diferente de outras pessoas, né? E para mim é porque realmente não é só dessa vida, é de coisas, né, que a gente passou em outras vidas juntos, Olha, eu quero né? aproveitar e comentar sobre um desses YouTubers espiritualistas que eu às vezes acompanho para aprender também muitas coisas, né? Ele estava dizendo que alguns relacionamentos não dão certo porque os santos não batem, que na verdade que a pessoa já vem com os encostos dela, a outra também, e a hora que se une as Sim, coisas começam a sim. não dar muito certo, né? E aí tem um porquê, né? Porque eu sempre falo, tudo que a gente passa nessa vida, ela tem um propósito. Às vezes a gente não vai entender esse propósito naquele momento. Às vezes a gente não vai entender nem nessa vida, nessa encarnação. A gente vai precisar, né, É, desencarnar para entender por que que a gente passou mas por aquilo. Então, se esses encontros acontecem e não dão certos, eles tinham um propósito, tanto para um quanto para o outro. Né? Ou até mesmo para o resto da família ali, né? Porque às vezes são filhos, às vezes são pais, que, né, vão passar por esse processo também. Então eu já que você acredito muito falou de nisso. pais e filhos, eu já ouvi falar de que às vezes o filho foi um inimigo mortal do pai em outra vida e agora vieram para, ó, vamos resolver isso aí, Sim, né? sim, sim. Pelo espiritismo, É, né? O isso. kardecista, a gente vê muito Que isso é e eu possível. acredito, aham. Sim, que é um processo, né, de resgate, de provação, e você que escolhe, né? Porque os filhos que escolhem seus pais, né? Quando a gente vem, a gente que escolhe quem vão ser os nossos No pais. projeto encarnatório No ali. projeto encarnatório. Então, se ele veio como filho, é porque ele tinha que resgatar alguma coisa, E olha que né? interessante, tem um amigo meu que assiste todos os podcasts e ele vai ouvir isso daqui. A esposa dele tá grávida e eu falei pra ele, falei, ó, existe essa teoria, tá? De que seu filho tá vindo, mas antes ele Não bota medo escolheu. nele, não. É. Não, mas foi ele que escolheu. E é isso, eu acho muito, muito lindo, né, É, nesse processo, porque é um processo de evolução e é evolução para todos que estão ali envolvidos, com né? certeza. Então isso é muito bonito. Eu acho que isso traz muitas respostas, né, para gente. Que talvez outras religiões a gente não consegue ter, né? E isso
acalma nosso coração, né? Nos tranquiliza e aí também nos dá mais conhecimento para conseguir trabalhar isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para sua infância? Vamos para minha infância. Quais são as primeiras lembranças que você tem da sua infância? Assim, envolvendo essa espiritualidade e tudo mais. Bom, eu fui uma criança que foi criada no catolicismo, né? Mas a minha mãe, na verdade, em casa é minha mãe, meu irmão e minha irmã têm uma mediunidade muito grande. Minha mãe tem muito medo dessa mediunidade dela e nunca quis ir trabalhar. Mas eu lembro de quando eu era criança que a gente ia na igreja católica, né? A gente teve essa formação, então eu fiz catequese, né? Fui batizada. Só que ela sempre me levava em centro espírita, né? Kardecista, para tomar passe. Então, quando a coisa estava pegando lá, ela não tinha muita. A gente ia todo mundo lá ouvir palestras, né? Então, eu tenho isso muito forte também na minha infância, mas não foi algo que eu trabalhei durante, né, minha infância e minha adolescência. Isso veio, eu resgatei agora há pouco tempo, né? Tiveram alguns fatos que aconteceram que me provam muito essa questão. Então, meu avô materno faleceu quando eu tinha 17 anos, 18 anos. E ele estava muito doente no hospital, inclusive no Irmãos Penteado, que era do lado da onde eu estudava, que eu estudava no Colégio Carlos Gomes. E ele estava bem debilitado mesmo. E aí a minha mãe sonhou naquela noite. Ele morreu assim no comecinho da manhã. E naquela noite ela tinha sonhado, tinha visto a minha bisavó, a mãe do meu avô, que sempre aparecia para ela quando algo meio ruim estava acontecendo. E ela chegou até ela e falou que ia ficar tudo bem. E minha mãe acordou com muito medo. E logo na sequência, eu já estava, na verdade, foi um tempinho depois, eu já estava na escola. E ela recebeu um telefonema do hospital dizendo que o meu avô havia falecido. E ele tinha falecido assim, tipo, de madrugada, mas eles demoraram mesmo para avisar a família. E foi muito louco porque assim, eu estava na sala de aula e chegou uma monitora assim, entrou na sala, ela não falou nada, Eric. Ela apareceu na sala, eu comecei a chorar, sem parar. Aí ela falou assim: "Ai, quem que é a Daniela?" Meu nome é Urrutia, né? E o Duarte é de casada. E aí eu já estava chorando aos prantos. Aí todo mundo olhou para mim. Aí eu já falei: "Eu já sei, o meu avô faleceu." Ela falou assim: "Sua mãe acabou de ligar." Então isso foi a primeira, assim, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho mesmo, né, desse lado aí mais, né, espiritual. Depois tiveram outras ocasiões que minha mãe também sempre recebia a minha bisavó, e eram momentos que a gente estava passando por algum apuro, né? Teve uma vez que Recebia como? ela via porque a minha mãe, ela tem ela mais vê do que escuta, mas ela via a minha avó, ela recebia a minha avó e às vezes a minha avó não falava nada, a minha bisavó, né, não falava nada, ela já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Então foram alguns episódios assim, né, que marcaram bastante assim para mim. E dos outros familiares também, que você falou que tem mediunidade? Sim, meus irmãos têm, eles escutam, eles não veem, mas eles sentem, né? Sentem o vulto, a presença, sabe? Se é grande, se é pequeno, eles conseguem, mas não tem uma visão detalhada, né? E escutam também os dois, tanto meu irmão quanto a minha irmã. Você não vê nada? Não. Eu também não, nunca vi nada. E você sabe que teve uma época que eu pedia muito para ver, Eu ia sabe? falar isso. Que eu pedia. Eu queria Hoje acho que eu já tô muito. pensando, nossa, melhor não ver Agora não, eu falei, viu? Quero. nossa, não vejo é porque algum motivo tem, é melhor deixar pra lá. E no meu mapa astral védico, diz que eu tenho clarividência. Ah, Clarividência não, de audição. clareaudiência. Clareaudiência. E aí, ela até me perguntou, você escuta, Dani? Eu parei, falei assim, olha, se eu escuto, eu tô bloqueando. Porque eu não consigo prestar atenção. Isso é algo que eu venho trabalhando em mim, né? Essa Uhum. questão mesmo da minha intuição, de ouvir mais, né? Porque eu sou muito racional. Um dos meus sabotadores, quando eu fiz, né, meu perfil para me entender um pouquinho mais, é a hiperracionalidade. Então, eu acho que isso acaba cortando
esse fluxo que chega e eu, né, bloqueio de alguma maneira. E hoje eu tô trabalhando bastante isso, para que eu deixe as coisas chegarem até mim, que eu haja mais com o meu coração e não com a minha mente, né? Você falou dessa influência do catolicismo na sua vida. Você carrega algum ensinamento, algum período bem específico que você carrega de importante para sua vida nessa época? Ou não? Sim, eu tenho, assim, algumas coisas bem fortes, né? É, mas que depois elas vão meio se perdendo, é muito engraçado, né? Então, por exemplo, hoje eu não consigo, eu vou à missa, mas não é algo que ali não, eu não tô, parece que eu não faço parte ali, sabe? Aquilo parece meio vazio, meio vago para mim. Mas a missa foi sempre algo muito importante, né? Tanto que eu casei na Igreja Católica, porque para mim isso é importante. Mas eu não vejo hoje o catolicismo como eu via antigamente. Mudou muito essa minha visão, né? E além do catolicismo, eu passei também eu não frequentei a igreja evangélica, mas eu fiz estudos bíblicos com pessoas da igreja evangélica. E isso foi muito importante para mim, para eu entender também, porque eu acho que, por exemplo, no catolicismo, a gente não tem esse estudo. A gente vai lá ver a missa, é meio que uma repetição ali, você às vezes nem tá ali mesmo, né? E eu não entendia muitas coisas, É né? muito no automático, né? Era, e aí algumas respostas, sabe? Ah, como assim Deus criou o mundo em 7 dias? Como assim Adão e Eva fizeram, né, a humanidade, E mas hoje nós eles estamos só eram pagando pelo erro dois, né? deles. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas. E que quando eu fui para esse estudo bíblico, eu tive muitas respostas, né? Mas que também não foram as que, né, todas que eu queria. E aí eu fui agora pro espiritismo tentar resgatar e buscar essas coisas que nenhuma das duas me responderam, né? Sabe, você falou uma coisa muito interessante, né? Que, assim, o catolicismo fez parte da sua vida, mas que hoje talvez não faça tanto sentido. E eu conversava com um amigo essa semana que eu acho que é uma questão de progressão. É tipo, vai, o ensino Sim, fundamental, o ensino médio, o isso, eu ensino acredito superior, muito nisso. mestrado, Isso, doutorado, né? isso, E aí, de isso. repente, o ensino fundamental já não tá. Você não despreza. E ele Não, foi porque ele uma foi passagem. importante, exatamente, É, é isso que eu falo. E assim, a gente precisa começar de alguma forma, né? isso. Porque hoje eu não tenho uma religião que me guia. Eu sou guiada pela espiritualidade, que eu acredito que é muito além de religião. A religião, ela foi criada pelos homens. Então ali a gente tem o ego, né? A gente tem outras questões que envolvem. Mas ela é extremamente necessária para esse nosso processo evolutivo na espiritualidade. E cada um vai buscar a religião que traz primeiro as respostas que ela precisa, né? E jamais a gente, mesmo que a gente vá mudando de religião, cada uma delas teve um papel primordial para essa nossa evolução, né? Certeza. Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas. Busque alguma religião que responda às suas perguntas nesse momento, porque você precisa colocar isso para a matéria, né? Porque às vezes a gente fica, ah, não, eu não tenho religião, acredito na espiritualidade, mas fica meio vago, né? Às vezes ela precisa de alguém para. Tem E gente. principalmente quando a gente é criança, né? Eu acho que isso é primordial. Eu fiz isso com os meus filhos, né? Eu coloquei eles iam na missa, pus no catecismo, né? Porque eu queria que eles tivessem uma formação ali e dali para frente aí eles vão escolher o que eles vão querer, né? Mas eu acho que a gente precisa ter isso, é um aterramento mesmo, né? Nosso aqui nessa matéria agora, né? Só para me entender, o que veio primeiro? O kardecismo na sua vida ou o estudo bíblico? O kardecismo veio um pouco antes, mas não muito aprofundado, assim, né? Eu frequentava o centro espírita, ia numas palestras, tomava passe, mas não estudava, não tinha lido ainda o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos, Superficial. era muito superficial. Aí veio, então, primeiro, né, o estudo bíblico na linha evangélica, e aí depois eu fui para o espiritismo, né, Eu para fiquei buscar as respostas. curioso para saber como é que foi esse estudo bíblico aí. Então, esse estudo bíblico era um grupo de mulheres que existe até hoje, né? Onde a gente se reunia uma vez por semana. Por que só mulheres? É Existe, natural. existem alguns grupos que são mulheres, tem grupos mistos, tem grupos só de homens, né? Nesse caso, é uma amiga minha muito querida, minha vizinha,
e ela tomou a decisão de fazer só com mulheres, tá? Ok. Mas eu tenho outras amigas que fazem os mistos e que fazem também separado mulheres e homens e crianças, Uhum. tudo na mesma casa. Eu achei que fosse um estudo bíblico feminista, mas não tem nada a Não ver. tem nada a ver, não tem nada a ver. É Alguém em casa poderia mesmo. achar isso, né? Mas não é, não é o caso. Não é. É assim. E é lógico, por exemplo, nos estudos, a gente fez o estudo das mulheres da Bíblia, que para mim Perfeito. foi o É, melhor de todos, assim, show né? de bola. Porque aí a gente vê, né, como foi a história de cada mulher na Bíblia, e isso, né, resgata, né, a nossa história enquanto mulheres, né? Porque eu Perfeito. também trabalho com essa questão, né, de mulheres, eu trabalho muito com essa questão da nossa reconexão com o nosso feminino, né, que foi aí, né, desviada por várias questões. E nesse estudo, então, a gente tinha os temas e a gente ia, né, dentro daquele tema, a gente lia aquela parte da Bíblia e aí fazia o estudo, e aí as perguntas, né, as dúvidas, a gente ia trocando uma com a outra, tá? Isso foi, acho que uns 5 anos que eu fiquei. 5 anos. Aham, sim. A Bíblia toda? Então, não deu para ver a Bíblia toda, a gente ia por partes, né? Porque tem algumas coisas que não estão na Bíblia, que assim, estão na Bíblia, mas a gente saía um pouco da Bíblia, né? Questões históricas, imagino. Coisas históricas, aí alguns princípios também, né? Então a gente ia discutindo, e às vezes os estudos também eram longos, então alguns livros eram maiores, então a gente ia vendo por partes, né? E era uma vez por semana, não? É, uma vez por semana, tá? Nesse processo do estudo bíblico, eu já tinha tentado, quando adolescente, ler a Bíblia várias vezes. E eu tinha isso muito forte em mim, eu preciso ler a Bíblia. Mas eu nunca conseguia. Eu lia Gênesis, já parava ali. Não vou conseguir. Aí, nesse processo, quando eu comecei a estudar mais, né, o Antigo Testamento, principalmente, porque a igreja evangélica, ela tem muito forte nessa questão do Antigo Testamento, que para a igreja, né, católica, a gente se prende mais ao Novo Testamento. Então, para mim, era tudo muita novidade e muitas coisas que eu não aceitava, que eu não, né, falei, como assim Deus ia fazer tanta maldade assim com as pessoas, Começavam os sabe? conflitos, Os imagino. conflitos, né? Que depois eu fui entendendo. E aí eu decidi, então, que eu ia começar de novo essa minha tentativa de ler a Bíblia. Isso foi em 2020 que eu comecei, num programa de leitura, então tinha lá, né? Eu seguia aquele programa, eu lia Novo Testamento e Antigo Testamento juntos. Então, isso foi muito legal, porque a relação deles dois é muito forte, Acho que a né? própria Bíblia lá tem umas folhas que dá essa recomendação. Tantos versículos do Antigo, 2 do versículo, um do Novo, uma Sim, coisa assim, não sim, é? Você sim. fez esse Eu aí. fiz isso, é. E aí, em 2 anos, eu fiz a leitura da Bíblia Olha inteira, só. né? Não vou dizer que foi fácil, tem muitas coisas que eu preciso retomar, porque É. não achei as respostas, né? Fiquei com muitas dúvidas, mas foi um novo olhar, um despertar. Nós vamos falar de muitas certezas suas dessas leituras. Qual foi assim, a dúvida que você olhou e falou assim: aqui eu travei. Vamos lá. Ó, para mim foi muito difícil essa aceitação de todo o sofrimento do povo judeu, né, da questão deles ficarem no Egito como escravos, né? E aí eu falava, por que que Deus, né, eles tinham que passar por esse sofrimento todo, né? E as leis que Deus criou, né, que Moisés veio, né, com essa questão muito rígida das leis, né? E hoje, depois de muito tempo, eu consigo entender que isso era mesmo necessário, né? Como as nossas provações. É lógico que as nossas provações, às vezes, não chegam nem aos pés das provações que eles passaram lá. Mas elas também são para a nossa evolução. E eles precisaram passar por aquilo, até mesmo para estarem preparados para receber, né, a chegada de Jesus, né? Tão falada e que eles esperavam ansiosos, né? E mesmo com tudo aquilo, já foi difícil, né? Muitos não conseguiram crer, não creem até hoje, não entenderam tudo aquilo, né? Então, assim, hoje eu entendo que Deus estava preparando, não era, né? Ai, Deus foi mal, né? Deus não era legal, Deus não fez, né?
Hoje não, hoje eu entendo que precisava passar por aquilo, né? E é um processo de evolução da humanidade como um todo, né? Hoje, se a gente for avaliar, a gente é muito mais evoluído do que naquela época. É. A Muita gente gente não ainda vê, compreendeu isso ainda. não, a É, gente ainda vê muita barbárie por sim. aí, né? Coisas absurdas, mas assim, dentro do que era, né? Era muito pior, Com certeza. O né? pessoal liga, às vezes, hoje o Cidade Alerta, Brasil Urgente, aqueles programas policiais falam assim: olha como está o mundo. Mas Sim. se eles imaginarem que o mundo já foi muito pior do que Muito aquilo. pior. E você sabe, Eric, que isso é uma coisa que eu trago sempre como conselho para as pessoas que eu fiz há muitos anos. Eu não assisto mais jornal. Não, não, nem nas redes sociais eu busco muito isso. Isso veio para um conselho do meu próprio filho, que um dia estava sentado comigo e aí a gente estava assistindo o jornal e era desgraça atrás de desgraça e ele falou assim: Mãe, por que você fica assistindo essas coisas que só fala coisa ruim? Ele falou isso pra mim, eu falei, você tem razão, meu filho. Depois daquele dia, nunca mais eu liguei a televisão em noticiários, porque eu falo, a gente absorve essas energias, Absorve. né? Eu trabalho com isso, então eu sei que isso influencia muito a nossa vida, né? Às vezes as pessoas falam, mas você é alienada? Eu falei, posso até ser alienada, mas eu não entro nesse fluxo energético, né? Que as pessoas estão aí vivendo, né? Porque, e principalmente hoje, porque hoje é tudo muito rápido. Antigamente, a gente só sabia o que acontecia no nosso bairro, né? É Porque isso não mesmo. tinha internet, as notícias demoravam para chegar. Eu lembro a primeira vez quando teve a Guerra do Golfo, que passava ao vivo e a gente via ao vivo as coisas Loucura. passando, e eu falava, que é É. isso? Né? E era lá do outro lado do mundo, ele não estava vindo me atingir aqui Hoje naquele chega coisa no momento. nosso WhatsApp. Isso, né? Então você pensa, né? Você só vê mesmo coisa ruim, porque você vê do mundo todo, o tempo todo, ali ao vivo, né? E quanto isso tira a nossa energia, né? Drena toda essa nossa energia. Então eu sempre dou isso de conselho. Não fiquem presos a noticiários, a ver coisas, né, de desgraça, porque isso traz uma energia muito ruim pra gente, Você acredita né? muito na frequência e sintonia de energia, então, né? Sim, Baseado nisso. muito, É, muito. cara, você vê que você vai falando, a gente vai lembrando de coisas. Essa semana, uma amiga minha falou assim: Eric, olha isso daqui no Instagram, corre lá nos comentários que tem uns comentários hilários, né? No Instagram. Eu fui lá É. pra ver e era uma postagem assim: marque a ex. Marque a mulher que te traiu, a ex, a atual do teu marido que cometeu adultério, não sei o que. Vai lá e marca a pessoa. Tinha 9.000 comentários. Eu não acredito nisso. 9.000 quando eu vi, já deve passar dos Já 10.000, deve ter né? passado. Não, e o mais curioso era um vídeo de uma pessoa pedindo isso, uma pessoa tomando um cafezinho falando, marca aí aquela ex que te traiu, Gente, que não sei o quê. Meu, eu não era. sei o que é pior, se é quem fez o vídeo ou É. quem respondeu. Não, e aí tinha gente que tava marcando o amigo. Meu Marca a fulana, Deus, marca a Beltrana. isso. Cara, aí eu voltei no WhatsApp. E essa pessoa vai assistir. Essa pessoa vai assistir o WhatsApp, vai assistir o episódio. Aí eu falei pra ela assim, falei, olha, se a gente tivesse condições de ver o que esse vídeo tá causando, ele deve estar ligando uma Sim, discórdia e uma coisa. sim, Deve sim. ser uma frequência e sintonia negativa tão grande com essas 9.000 pessoas aí, fora os que nem comentou, que só lembrou, falou, é mesmo, Exatamente, que né? lembrou e ficou com Aquela vagabunda, não aquilo. sei o quê. É, Meu, então, assim, eu acho que é bem quanto isso mesmo. Você vê, surge lá um crime hediondo e todo mundo se ligado naquilo e sim. tem que fazer isso com o criminoso, não sei o quê, e vira E aquele. você fica vibrando naquela energia, né? Isso não é bom, né? A gente precisa emanar luz para as pessoas, né? Então, assim, não vamos ficar preso, né? E o que vende é notícia ruim, né? As pessoas gostam, o ser humano, ele tem isso, né? Ele é atraído por Total, isso, né? total. A gente vê pelo YouTube, tem lá um título, né? Sempre do que é A de pessoa desgraça, a corre pessoa naquilo. corre para ver, né? Sempre. Então, assim, né? É algo que. E a gente precisa ir trabalhando isso, e é uma luta constante, né? Porque vai no nosso piloto automático. Então, quando você vê, às vezes você já está indo lá naquilo lá, e aí você para, por isso é trazer para o seu consciente, né? Esse despertar nosso, né? O despertar da consciência é isso. É você se voltar para dentro de você, para sua luz, né? A gente é um templo sagrado. Cada um de nós tem a nossa centelha divina, Deus está em nós, né? Então eu preciso manter esse meu santuário aqui Com certeza. preservado, né? Exato. Manter essa energia, né, de luz.
Dani, quais são as coisas mais incríveis e maravilhosas que você carrega da Bíblia pro seu dia a dia? O que você leu nesse estudo completo da Bíblia que você fala, ó, isso aqui eu carrego para vidas? Bom, para mim é a história de Jesus, né? O Novo Testamento é Jesus para mim hoje ele é o meu mestre, tudo que eu faço, tudo que eu vou pedir é em nome dele sempre, né? Isso foi algo que eu aprendi na igreja evangélica, né? Que a gente sempre deve pedir em nome de Jesus, e eu não entendia isso, né? Mas porque ele veio para interceder por nós, então ele é o nosso caminho, né? E a história dele, para mim, é muito emocionante, assim, e qualquer época da minha vida, toda vez que eu pego, né, o Novo Testamento e vou ler a passagem mesmo da crucificação de Jesus, para mim isso é muito intenso, assim, eu choro sem parar toda vez que eu leio, né? Então, assim, para mim o momento mesmo mais marcante assim que eu, né, levo para a vida é mesmo o Novo Testamento na passagem mesmo, nas passagens de Jesus. No catolicismo, nós entendemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como a Trindade, né? É trazido principalmente no meio evangélico parte dele de que Jesus seria essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Uhum. Espírito Santo. O kardecismo já entende que Jesus ele é um ser mais iluminado que passou nesse mundo, mas que pode Sim, até existir seres mais iluminados que Jesus nesse universo gigantesco, né? Mas dos que passaram sim. aqui. Você chegou numa conclusão? Então, eu hoje penso mais como os kardecistas, até eh, vendo também pelo lado que eu comecei a estudar um pouco também o budismo, né? Que eu sigo essa linha, né? Como eu trabalho com chakras, né? Indianos, budistas ali, né? Eu trabalho com reiki, que vem também dos orientais. E eu vejo que, por exemplo, Buda, Jesus estão muito próximos nessa questão de iluminação, né? Então, é, eu creio mesmo mais nessa linha de que ele, para mim, é difícil eu falar que ele não é filho de Deus, porque todos nós somos, Sim. né? Mas ele é um ser mesmo evoluído que veio para nos mostrar, nos ensinar aquilo que é, né, para a nossa evolução aqui e o sentido da nossa vida aqui, né? E mas eu creio que ele é aquele que sempre falou na Bíblia, Uhum. entendeu? Eu trago isso a título de curiosidade, mas isso em nada, ele sendo ou não sendo, o legado tá aí, né? O legado de luz Sim, ele sim, deixou, lógico. Isso né? não tem o que falar, né? Inclusive pessoas que não acreditavam em nada e que quando foram lá estudar a vida de Jesus, creram, né? Viram É, que realmente não, ele não é um ser, né, comum, ele não é um ser né, qualquer como nós. Ele teve todo esse diferencial, né? e é aquela Então, coisa, né, Dani? Você pega um livro do Nietzsche, Schopenhauer, Platão, coloca dentro de uma periferia, de uma cadeia, de um presídio. Não vai ter uma. Dificilmente você vai ver alguém sair. Pode acontecer de alguém sair uhum. transformado, mas coloca a Bíblia. Não. Quantas pessoas que Sim, foram transformadas através da Bíblia, sim, que foram regeneradas, sim. que antes eram criminosos terríveis e que foram Sim, transformados aí sim. através dessa energia E de eu Cristo, acho né? isso assim maravilhoso, né? Porque é o resgate, né? É aonde a gente tem forças, né? Onde a gente vê que o perdão existe, né? Que você tem sempre uma segunda chance, né? Que Deus é caridoso, que Deus é bom, né? Então eu acho que é o que a gente tem, assim, né? Por isso que eu falo sempre, se apegue mesmo, né? A alguma coisa nesse sentido de religião, porque ela é importante, né? Nem que Para seja um sua. caminho que a pessoa vai Sim, traçar, né? depois você pode ter outras visões, mas ele é muito importante para Às que a vezes gente. aquela gaiolinha vai ser importante, depois você vai bater asas, né? É isso. E É, eu vejo um pouco isso, né? A gente não pode ser alienado em nada nessa vida. isso é importante. Então, as religiões, às vezes, elas tornam uma forma de alienação. Então, por isso que eu acho que essa busca, ela é importante. Você não precisa deixar de frequentar a sua igreja, o seu templo, o seu centro espírita, mas tenha visão, né? Faça perguntas, busque respostas também em outros lugares para poder analisar. De uma forma, assim, uma coisa que eu digo, Eric, todas as religiões falam a mesma coisa. Todas vão levar para o mesmo caminho, né?
são as formas que cada um encontra de interpretar e que às vezes aí traz a resposta, né, para uns e para outros não, né? Então que a gente saiba abrir isso, sabe? E não falar, a minha religião é que tá certa, É. a minha religião é a melhor. Não, não existe melhor ou pior, né? Todas elas vão levar para o mesmo caminho. No geral, é sempre assim, olha, procura ser uma pessoa boa, amorosa, Sim, a tendência é você ir para um lugar bom após a morte. Se você sim, for uma pessoa má, a tendência é você ir para um lugar ruim. Normalmente o sim. padrão é esse, né? É, E aí sim, eu duvidaria de uma religião que não transforme um ser humano numa pessoa melhor, né? isso. Mas, Aí não, mas não tem. normalmente é para a evolução humana Sim, mesmo, né? para buscar a nossa luz. Nós todos temos luz e sombra, né? É. E eu acho que isso é importante. Aí já é o seu lado de psicanálise aí, A hein? gente É, precisa entender as nossas sombras, é né? isso Porque mesmo. só existe luz na escuridão, né? Então, isso é muito importante da gente entender e olhar essas nossas sombras, porque às vezes é muito difícil a gente ver. Então, a gente muitas vezes é egoísta, muitas vezes a gente é turrão, muitas vezes, né, a gente quer tudo para ontem, não sabe esperar, não tem paciência, né? Mas quando a gente busca a nossa evolução, a gente começa a enxergar a luz dessa escuridão toda e aí a gente consegue, né, ser uma pessoa melhor dessa forma. Eu só vou ser melhor se eu entender minhas escuridões aqui, É, né? As minhas sombras. Senão, não tem como eu ser uma pessoa melhor. Porque eu já vou achar que eu sou ótima, né? Se eu achar que tá tudo bem aqui, é, né? exatamente. Dani, diante aqui dos meus olhos, eu tô vendo alguns livros aqui. Apresenta eles pra gente. Vamos lá. É, Esse processo, né, que eu fui vindo, teve a Bíblia, né? E na mesma época, inclusive, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi aquele período que a gente teve que ficar um pouco mais dentro de casa, né? Que a gente Época não ali 2020, podia. 2021? Isso, né? Que a gente não podia sair. Então, o que que eu fiz? Fui ler, fui estudar, né? E o meu processo começou com esses livros, tá? O primeiro deles eu nem consegui trazer, ele estava no meu consultório, que é da Luiz Hay, que fala do poder da gente se curar, né? Do Apresenta aqui quanto. pra câmera central Bom, aqui. esse aqui é um outro que eu adoro. Deixa eu ver Isso, se está aqui agora. perfeito. Que veio depois desse da Luiz Hay. Na Luiz Hay a gente fala muito sobre a gente cria as nossas doenças, né? E o quanto isso é importante a gente entender que as nossas doenças são psicossomáticas e nós mesmos criamos essas doenças. Por isso eu trabalho hoje com o alinhamento dos chakras, porque os chakras estão ligados a isso também. Cada chakra, né, tá ali ligado a um órgão, a uma parte do nosso corpo e a algumas emoções e sentimentos, espiritualidade ali, tá tudo ligado. Então foi um livro que me trouxe um primeiro despertar. Depois veio esse da Grande Magia, que traz mesmo como a gente pode enxergar a vida de um outro jeito, né? De conseguir ver as coisas boas que a vida, né, tem para nos preparar. Já que você falou da grande magia, eu quero fazer um parênteses aqui sobre magia. É tão mal visto, tipo, falou em magia, a pessoa imagina, nossa, tá fazendo um trabalho de feitiçaria, de magia negativa para me destruir. Fala um pouquinho sobre a magia, para tentar quebrar um pouco disso também, Tá, que não é isso só, né? Não, isso foi muito interessante, porque isso faz parte do meu histórico também, Olha né? aí. Porque eu, quando criança, eu sempre gostei muito dessa parte. E sempre veio na minha cabeça que eu já fui bruxa um dia. Isso veio mais intenso porque eu comecei o meu processo, né, de mudança de profissão veio com a aromaterapia, que foi um curso que eu fiz também nesse período de resguardo nosso ali, porque eu trabalhava com aromas para casa e resolvi então estudar aromaterapia porque eu via que os aromas faziam muita diferença na nossa vida. E na história da aromaterapia, a gente vê essa história das bruxas, né? Da bruxaria, da magia. E ali a gente vê que o que é a bruxaria? A bruxaria era o poder que as mulheres tinham em suas mãos de conseguir, através do que a terra nos oferece, das ervas, dos aromas, né? Dos cristais, de transformar e ajudar as pessoas, né? Então, elas eram a nossa farmácia, né? Elas eram as farmacêuticas, as que tinham esse poder de cura, né, na sociedade.
E isso incomodou muito os homens naquela época, começando, né, com o patriarcado. E aí era um poder muito grande que as mulheres tinham, né? Que vem do nosso instinto, né, da nossa ciclicidade, da nossa relação com a Mãe Terra, né, dos ciclos da Lua que influenciam o nosso ser. Então, isso era muito forte, né? E aí eles vieram e falaram assim: não, vamos acabar com isso é ruim, isso é mal, vamos queimar, vamos, né? Quem não parar vai ser queimada. E eu, como eu comecei a estudar isso, eu falava assim: gente, vinha uma coisa muito forte em mim. Eu falava assim: meu Deus, acho que eu já fui bruxa, acho que eu já fui queimada na fogueira, eu tenho pavor de fogo, pavor. Olha, só tem uns reflexos, então. Tenho. E assim, eu falava: gente, eu já fui bruxa alguma vez. E nessa terapia que eu fiz, que eu vi dessas 7 Ficou vidas para comprovado. trás, ficou comprovado, porque eu já trabalhei com isso, com tratamentos terapêuticos usando a natureza. E alguma coisa deu ruim ali que eu bloqueei isso na minha vida. E então eu acho que hoje a gente está retomando isso, né? E eu gosto de falar que eu sou uma bruxa natural, porque eu trabalho com as coisas da natureza, né? Que a gente consegue enxergar, né, o que a natureza tem para nos oferecer e transformar a vida das pessoas com isso. Você tá ali, né? Tá na natureza. Tá na natureza, É só saber né? É manipular só aquilo ali. saber manipular, né? E isso não tem nada de ruim, né? Nada. De forma alguma. É. Então, eu acho que a magia tá nisso, né? E de como a gente enxerga tudo isso, essa ligação, essa ciclicidade da natureza, né? O quanto ela nos influencia, as estações do ano, as fases da lua, né? Tudo isso, tá? E a gente vive isso, não tem como a gente sair disso, E eu já né? falei até em outros episódios, Hollywood contribuiu muito, né, para essa coisa da bruxa má, né? Então fica isso no inconsciente das pessoas. A Isso. criança já vai nascendo dizendo, ó, bruxa é má, acabou, já tá no consciente, Tanto no que eu adoro subconsciente. quando veio os filmes agora, né? Falando, contando a versão das bruxas, né? Que Sim. muitos Wicked, você fizeram, chegou a né? assistir o Wicked? Não assisti ainda, eu tô doida Cara, pra assistir, eu preciso ele assistir. concorreu ao Oscar de melhor filme. Não, e agora tá vindo o segundo, tá no cinema, tá vindo agora pro cinema o Ah, segundo. eu nem sabia que já tá. Olha, Dani, vou te dizer, aquele tipo de filme ali, mais conto de fadas, não é o. Não é o que Não. você Mas curte. como eu me considero cinéfilo, tô sempre assistindo filmes, eu Uhum. falei, pô, tá concorrendo ao Oscar, eu vou Vou ver. ver. Eu amei o filme. Foi a É, da maior surpresa do ano passado. Inclusive, fizemos um podcast com meu amigo sobre filmes aqui no canal dele, a gente falou desse filme. desse filme. Que é Ah, eu vou exatamente isso, assistir. mostrar o outro. Wicked. Vou assistir. Sensacional. Atuações É. incríveis. Quero saber dos outros livros agora. Então aí, depois disso veio, vou tentar ver na sequência, O Poder do Subconsciente, Certo? que é um livro muito antigo, que aí ele vem mesmo trabalhar com esse despertar, né, da consciência, do poder da nossa mente, que aí foi num processo mesmo mais para eu, né, seguir a minha linha terapêutica, mas eu indico ele para todas as pessoas, porque assim, o poder da nossa mente é inimaginável. A gente consegue tudo que a gente quer através dela, Olha só. né? E aí para alinhar um pouco E tem que disso. tomar cuidado, porque às vezes consegue coisas ruins também para poder da Sim, mente, aí né? depende, né, do que você É, vai seguir ali do seu caminho. exatamente. Sempre eu falo, né, Eric, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Uma faca de dois gumes. Aí é o seu livre-arbítrio de escolher aquilo que você quer seguir, né? Perfeito. Então, assim, mas ele é um livro muito interessante. Excelente. Depois, na sequência, eu vim com O Poder do Agora, que também fala muito sobre o poder da gente controlar mesmo, né? A gente só controla o aqui e o agora. Futuro e passado estão fora do nosso alcance. A Perfeito. gente não consegue mexer com isso. Então, ele é um livro mesmo espiritual, mostrando pra gente o quanto isso é importante, né? A gente estar no aqui e no agora. E na sequência foi Um Novo Mundo, que é do mesmo autor, que vem falar sobre isso, dessa nova consciência, desse nosso processo que a gente está passando, né? De transição planetária, né? Da gente aí da quinta dimensão, a gente está saindo da terceira dimensão. Então, todo esse processo que está acontecendo. E aí, com ele, você consegue visualizar muito bem isso e prestar mais atenção também no nosso ego. Ele fala muito sobre o nosso ego, que é o que é mais difícil para a gente, né? Que acaba, né, pondo véus na nossa forma de ver o mundo.
né? Para enaltecer a gente, lógico, né? Porque o ego sempre você é o mais importante, né? Então, é um livro muito interessante. Depois disso, eu li Esse Limite Zero, que trabalha, não sei se você já ouviu falar sobre Ho'oponopono. Já trouxemos 4 pessoas aqui para falar de Ho'oponopono. Tá. Eu até falei que era o quarteto fantástico do Ho'oponopono. É. Que também eu assim acredito muito nesse, né, no poder que a gente tem, né, dessa limpeza, né? E aí a gente trabalha um pouco sobre a criança interior, com as nossas feridas emocionais, né? Para a gente também entender um pouquinho de quem somos, né? E o que é nosso e o que não é nosso, né? Então, são livros que trazem mesmo, que trabalham mais esse despertar de consciência na gente, né? E a arte de viver, que segue a linha aí mais budista, que eu ainda preciso estudar muito sobre isso, mas é mesmo, né, uma coisa que eu preciso tomar agora para estudo, que também eu acho muito interessante, é uma outra forma aí, né, de ver, de lidar com a vida, da nossa presença, né, aqui e agora, nessa encarnação, né, então são livros que vão trazendo esse nosso despertar. É um processo individual, né, cada um chega nesse processo num momento da vida, né, eu acho que quando a gente vai, né, envelhecendo, vai criando mais maturidade, vai vendo, né, que a gente já viveu mais do que ainda resta, esse despertar vem mais intenso para a gente entender mesmo, né? O que que eu vim fazer aqui, né? Eu preciso buscar o meu caminho, porque ele, né, já tá indo, eu já tô, né? Já passei mais da metade da minha vida aqui, então eu preciso buscar, né? Mas eu sempre falo que quem puder descobrir e ter esse despertar antes, melhor ainda, né? Com certeza. Então, que a gente possa divulgar isso para que as pessoas possam ter esse despertar, né? E a espiritualidade, ela tá muito ligada nesse despertar. Às vezes eu falo em rodas de amigos que eu falo, né, tudo que a gente está aprendendo aqui, como nós não acreditamos na vida após a morte e acreditamos que não existe a morte em si, é só um passar daqui para lá. Sim, Isso aqui é um processo. O que você é. está fazendo aqui é um processo que vai fazer diferença lá do outro lado, Sim, sim. né? É isso. É isso que eu Exatamente. acredito. Quem sabe o quanto você vai ser usada com essas ferramentas lá do outro lado também, Pois é. né? Essa é a nossa esperança, né? Auxiliando Eu fico pessoas, pensando nisso. Eu né? falei, ai, gente, eu quero melhorar um pouquinho, né? Não quero ficar de novo desse jeito que eu tô, né? Então a gente busca mesmo, né? Isso, né? E a gente faz isso, né? Fazendo bem, né? Com amor, né? Com muita sinceridade com as pessoas, com muita caridade, né? Eu acho que esse é o caminho. Dani, fora do ar a gente bateu um papo, tudo. Você falou sobre que você tem um trabalho voluntário. Então eu queria que nesse momento aqui você falasse tudo relacionado ao seu trabalho, as ferramentas que você trabalha, os trabalhos voluntários. Fique à vontade. Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo meu trabalho voluntário, que ele começou antes, né, do meu trabalho atual, né, que é bem recente. Eu virei terapeuta vai fazer 2 anos, então é bem recente. Uhum. O trabalho voluntário, eu sempre fui voluntária, eu sempre gostei, né, muito, e o voluntariado é algo que nos ajuda muito também no nosso processo de evolução, para trabalhar inclusive os nossos chakras, né, eles são importantes, o nosso equilíbrio energético. E na mesma época, aí eu falo, né, como eu sou eclética, né, na mesma época que eu fazia os estudos bíblicos, que eu estava lendo a Bíblia, eu caí de paraquedas na casa de Jesus, porque era aquele processo que a gente estava tudo trancado e muita gente desempregada, precisando de ajuda. E eu fui lá porque eu queria ser voluntária para a cesta básica. Eu falei, eu vim aqui porque eu queria ser voluntária, né, para ajudar na cesta básica. Aí eles, né, ficaram felizes da vida, porque os voluntários eram todos idosos. E aí os idosos não podiam ir para fazer o trabalho. Exatamente. Então eles estavam precisando muito de voluntário. E aí eu comecei esse meu trabalho lá na Casa de Jesus, que faz vários trabalhos, né, de caridade, como todos os kardecistas. E aí eu continuo lá fazendo esse trabalho, onde a gente faz as montagens das cestas básicas com os alimentos que chegam, né, que lá a casa atende cerca de 150 famílias, né. E aí uma vez na semana, no meio período, eu me dedico para estar nesse trabalho voluntário. E aí, na sequência, eu comecei. Aí agora eu lembrei. Eu virei voluntária num outro lugar. Eu já tinha feito meu curso de Reiki,
e eu queria fazer um trabalho como reikiana. E aí também tinha uma ONG ali que estava começando e estava precisando de gente, e era na linha das terapias integrativas que são garantidas pelo SUS. Então, que é lá em Sousas, chama Bem-Estar. E aí eu comecei a dar reiki lá. Então foi o primeiro lugar que eu comecei a dar reiki nas pessoas. E aí veio esse despertar de falar, nossa, eu quero fazer isso como uma forma de trabalho, eu vou virar terapeuta. Então fortaleceu ainda mais essa minha coisa, né, de querer ajudar as pessoas, de ter, né, de novo um trabalho que me desse, né, essa vontade de fazer, né, de transformação. Então foi com esses trabalhos voluntários que eu acabei, né, indo aí para a linha terapêutica, e hoje eu trabalho com essas terapias energéticas, buscando o realinhamento dos chakras, usando aí algumas técnicas que são terapias garantidas também pelo SUS, que é o Reiki, a radiestesia, a aromaterapia. O tarô entrou também como uma forma terapêutica de estar trabalhando isso, né? E aí a gente vai buscando aí ajudar esse despertar de consciência, né? Essa busca do autoconhecimento, de saber aquilo que é seu, aquilo que é do outro, para poder ser uma pessoa melhor, saber lidar com todas as provações que a gente sempre vai passar mesmo, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. Então, esse é o meu trabalho hoje. Dani, quem quer conhecer o seu trabalho, qual que é o arroba do seu Instagram? É Dani Duarte, terapeuta integrativa. Dani Duarte, terapeuta integrativa. Isso, Bom, isso. e quem E tiver aí, também, depois nós vamos marcar você nos stories, eles vão conhecer, os nossos sim, inscritos. A tá. gente está indo para a reta final do nosso podcast aqui, passou rápido o nosso Passou bate-papo, mesmo, nem deu pra ver. mas tem pessoas, Dani, nesse momento, que caíram talvez até de paraquedas nesse vídeo. Estavam ali Uhum, zapeando pelo YouTube e de repente caiu aqui, gostou do papo e que está uhum. precisando de repente de uma mensagem diretamente para ela, perdeu as esperanças, talvez até pensando em tirar a própria vida. Qual é a mensagem que você traria ali diretamente aqui para nossa câmera central, que Tá. tivemos hoje, né, um probleminha técnico? Para quem tiver alguma dúvida, hoje a gente só usou a câmera central aqui porque Uhum, tivemos um problema técnico. Mas, Dani, fique à vontade para mandar a sua mensagem. sim. Eu acho assim, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos aqui para um propósito e que o nosso corpo é mesmo um templo sagrado. Então, que você cultive isso, que você cuide bem de você e que tudo nessa vida ela tem um propósito. Às vezes a gente não vai, né, não está entendendo, principalmente no momento que a gente está ali, né, no furacão, naquela turbulência toda, a gente não consegue ver uma saída, não consegue ver um propósito, mas tudo isso vai se acalmar. Sinta o seu coração, ouça e segue um caminho mesmo de busca de evolução, de luz, que tudo isso vai passar e um dia você vai conseguir entender o propósito de tudo isso, que com certeza foi para o seu processo evolutivo. Excelente, Dani. Na prévia do nosso bate-papo, eu pedi para que você desse recomendações de filmes ou séries dentro desse universo da espiritualidade que você trabalha, vivencia, né? Teve Uhum, experiências. E a gente tem essa comunidade cinéfila aqui no canal, que começou assim, uhum, inclusive. O que você sim. trouxe pra gente? Olha, eu sou mais dos livros do que de filmes, né? Certo. Mas Acho que deu para notar, hein? São vários aqui. Muito bom. mas assim, A Cabana é um livro que me tocou muito, né? Que também tem o filme, né? Isso, eu li o livro primeiro e depois fui ver o filme, Você né? conseguiu, você achou que tá ok ali? Eu Porque o sempre livro sempre, prefiro o livro, gente. sempre, né? Não tem jeito. É. Mas Eu foi acho que aceitável pra você? foi. Porque eu já assisti filmes que você lê o livro e você fala, meu Não, Deus, tem coisas que não dá mesmo para comparar, né? Mas aí eu sempre penso, né? Naquele período de 1 hora e meia ali, tem né? que Não tem resumir. como É. você, né, ser fiel. E acho que nesse período que teve, né, conseguiu trazer uma mensagem, sim, né? Mas para quem não leu o livro, leia o livro, eu acho que é importante, né? Mas foi um filme mesmo que me tocou bastante, né? Eu sou muito emotiva, choro muito, então tem esses filmes eu choro até.
E a série do The Chosen, que agora, né, é o que assim, que tá mesmo muito ainda, né, aflorado. Eu já vi até a parte que terminou, e agora eu tô esperando o último, a última série aí, né, a última temporada, mas assim, como eu tenho essa coisa muito com Jesus, né, o The Chosen pra mim, e eu acho que foi uma forma, eu vejo Jesus daquela forma. Então, acho que o The Chosen traduziu... Mais leve, né? O mais fardo é leve. Jesus falou que o fardo era leve, né? Jesus, pra mim, era aquela pessoa alegre, divertida, sabe? Eu vejo muito, assim, eu acho que aquilo traduz muito o que eu acredito de Jesus. Então, eu sugiro, né, que as pessoas possam assisti-lo, porque realmente vale muito a pena. Acho que eu me lembre, assim, Seriam esses. que mexeu mais comigo, seriam esses. Dani, se você dormir hoje e não acordar amanhã, vai pra onde? O que você imagina? Ai, eu quero ir pra um lugar muito melhor que aqui. Como é que você imagina a morte? Não, eu acho que antigamente eu tinha mais medo da morte, principalmente depois que a gente vira mãe, né? Ser mãe nos dá muito medo, né, de morrer. Ah, é verdade, imagino. A gente fica muito nisso, assim, né? Mas hoje, lógico, meus filhos já estão crescidos e vão conseguir se virar sozinhos, mas não é só por isso. Hoje eu enxergo mesmo a morte como é a única certeza que a gente tem e é algo bom. Eu não vejo a morte como algo ruim, porque eu acredito nessa vida após a morte, né? E eu tenho certeza que isso vai ser algo que vai me trazer muito mais do que ficar aqui. Eu não posso, né, querer ficar aqui para sempre, né? Então eu não tenho mais medo de morrer e eu espero de verdade, eu tô fazendo de tudo que tá no meu alcance para poder estar num lugar melhor quando morrer. Defina Deus pra mim. Ai, Deus Difícil, pra né? mim, nossa, Que Deus é tudo, assim, pra mim. Tudo e nada ao mesmo tempo, sabe? O vazio e né? A luz e a sombra. Eu acho que Deus é o sentido dessa vida, né? De todo o cosmo, de todo o universo, né? E Deus está em cada um de nós, né? Então, acho que Maravilha, é Dani. isso. Acho que nesse momento mesmo é agradecer a sua presença aqui, Eu né? que Eu agradeço, até comentei Eric. contigo que a gente tinha um outro convidado, o convidado não pôde estar, e de Pois repente é, encaixou você no era dia pra certo, na hora ser. certa, nem problemas técnicos impediram você Não, de. não mesmo. A gente vai na câmera central mesmo, Vai assim, do e jeito que dá. nós vamos levar a mensagem que a Dani tem para É trazer pra isso. gente, para despertar as pessoas. Então, E agradecer foi mesmo. uma alegria, viu? Fiquei É. muito feliz com o seu convite, né? Só gratidão e espero realmente, né, poder aí fazer um pouquinho de diferença, causar aí um despertar para que as pessoas busquem, né, essa espiritualidade, essa evolução. E vou dizer mais, Dani, quando alguém me perguntar como que funciona o seu podcast, eu vou falar, assista o episódio com a Dani. É isso, é um bate-papo descontraído, brincando, É isso, rindo, a Dani traz uma muito experiência, eu complemento com uma gostoso. coisinha aqui, é isso aí, leve, né? Leve, muito leve, É muito isso. gostoso. Tá bom, Dani? Muito E obrigada, você está Eric. convidada a retornar um dia aqui de novo, Ah, contar será um novas prazer. experiências, Será um prazer. atualizações dessa história de vida, dessa sua Isso. jornada Porque a espiritual. gente está sempre evoluindo, né? Sempre vão acontecer coisas aí, né, que a gente tem para contar. Então, Conseguiu será um divulgar tudo que você prazer. queria. Tá tudo ok? Acho que sim. Então tá bom. Então, para quem está em casa, né, que curta, Eu comente, também. compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito e até o próximo vídeo. Valeu!